Essa. Beleza. Ó, tá aqui os chats também abertinho para mim. Vamos lá, pessoal. Bom, boa noite a todos. Prazer ter vocês aqui. E vamos falar sobre um tema que vem despertando, né, o interesse de muitos profissionais, consequentemente de muitos pacientes, muitos até acabam conhecendo, né, Renata? Sim. Algumas tecnologias que nós usamos para, eu diria, potencializar resultados, né? E hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Renata Jacques, que é fonoaudióloga, ela atua em Minas Gerais, é uma pessoa fantástica, uma baita profissional, estudou Obrigada. e vai conversar com a gente sobre o uso da fotobiomodulação na realidade dela. E nada melhor que apresentando casos, né? E ela muito generosamente vai apresentar aqui alguns casos que ela teve ao longo desses últimos anos, né? Que ela vem estudando esse tópico. E eu creio que vai ajudar bastante, né? A quem não conhece entender quais são as perspectivas. Como eu falei ontem na aula que eu dei aqui no CAP, sem romantizar procedimentos, né? Sem deixar, ou seja, bem científico, né? Ou seja, o que nós podemos fazer hoje, em que pé estamos. Então, hoje nós estamos recebendo a doutora Renata Jacques, que é fonoaudióloga, ela é especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre em linguística pela UFMG, é professora da pós-graduação em audiologia da PUC Minas e é diretora clínica da Audiviva Audição e Equilíbrio, que fica em Belo Horizonte. Correto? Corretíssimo. Perfeito, Renato. Prazer te receber aqui, Renata. Fique à vontade. Quer falar alguma coisinha antes de compartilhar a sua tela? Sim, quero agradecer muito o convite, Guilherme. A confiança e a parceria enorme que nós temos há anos, né? Mais uma vez eu vou dizer, eu vi você chegar na Fone e crescer como um foguete. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho. Conte sempre com a minha amizade, minha parceria aí. Vamos seguir junto. Perfeito. Obrigado pelas palavras, Renata. Vamos lá. Vou colocar você aqui como host para você conseguir compartilhar a sua tela. Acho que deu. Vamos lá. Tá vendo já minha tela aí? Sim, tudo certo. Sim? Tudo certo. Ótimo. Pessoal, então é um prazer estar falando desse assunto. É um assunto que eu tenho estudado desde o ano passado e numa parceria muito grande com o Guilherme e com a Mirelle de Bauru, a fonoaudióloga. E hoje já com vários outros profissionais, com o Tiago, com a Karina, enfim, vários outros que a gente tem trocado, a Andréia. E o objetivo é esse, né? É que a gente troque mesmo. Por isso que eu quis trazer os casos, alguns casos da nossa pesquisa aqui da Audiviva, que a gente começou ano passado. Explicar para vocês primeiro um pouquinho como que a gente elaborou, construiu essa pesquisa e mostrar um pouquinho do resultado. Né? Fique à vontade de perguntar. Eu não estou vendo o chat, Guilherme, então qualquer coisa você vai coordenando aí, a gente vai mostrar. Sim, sim. Estou com o Bem, chat aberto aqui. Qualquer coisa, ok. eu vou passando para você. Enfim, fique à vontade. Ok. Então, primeiro, eu queria mostrar um pouquinho dos equipamentos, né, de algumas situações de aplicação. Então, foi isso. Ano passado, a gente começou essa pesquisa, o Guilherme já estava pesquisando isso há muito tempo, a Mirelle já tinha publicado o artigo de mestrado dela, né, junto com a professora Maria Fernanda, lá da USP. E aí, a nossa ideia, a gente construiu essa ideia em parceria da gente fazer uma pesquisa com dois diferentes protocolos,
um protocolo, eu vou mostrar aqui para vocês, os dois daqui a pouco, e desde então a gente tem avançado muito. Mas eu vou apresentar hoje esses dois protocolos e os resultados que a gente teve. Então, aqui primeiro, olha, vocês veem fotos de um dos equipamentos que a gente tem, que é esse laser da DMC. Acho que ele é muito conhecido em outras áreas da fono, principalmente. É um laser de aplicação pontual. Então, aqui, ó, a gente está fazendo aplicação no meato, né, transmeatal. Olha, aqui na mastoide. Então, aqui mais de pertinho, olha, uma aplicação transmeatal na mastoide. Aqui, esta aqui ficou só transcraniana, mas é possível fazer uma aplicação pontual transcraniana em alguns pontos, com alguns objetivos, e em outros pontos da laser puntura, por exemplo, né, da acupuntura, pontos que vai trabalhar sono, ansiedade. Então, aqui tem exemplo. Aqui, a gente fez, por exemplo, nesse paciente, pontos visando uma melhora da propriocepção. O paciente tinha muita alteração, neuropatia periférica, então a gente fez uma estimulação pontual aqui, por exemplo. Aqui, o ILIB, né, que é a fotobiomodulação sistêmica. Então, a gente tem várias formas de fazer. A gente pode fazer intranasal ou sublingual aqui, por exemplo, que é o protocolo usado no artigo da Mirelle, na pesquisa dela. A gente tem outros equipamentos, como esse outro aqui, que é da Ecofibras, que é uma caneta, né, e que a gente também pode fazer pontual ou ILIB, por exemplo, na radial, com a pulseira. Aqui a gente tem um equipamento da DMC, que é o ELIB, que também para a gente fazer essa fotobiomodulação sistêmica, e que ele tem, né, aqui por onde sai o laser, e a gente manuseia e escolhe a dosagem através de um aplicativo, que só para dar uma ideia de possíveis equipamentos. E aqui é também um equipamento da Ecofibras, que é o cluster. Este aqui em especial, ele tem 4 diodos aqui, ó, né? Em que a gente consegue fazer em vários pontos. Então, aqui eu dei exemplo, por exemplo, de estimulação muscular, aqui na DTM, que a gente pega mais pontos por vez, então isso é bom, agiliza. E aqui um exemplo da transcraniana, olha, né, de uma aplicação transcraniana. Isso é só um exemplo para vocês verem equipamentos, né, e alguns pontos de aplicação, só para ter uma ideia. Bem, e é isso. Então, vamos falar um pouquinho dessa pesquisa. Como eu disse, a gente construiu 2 protocolos. A ideia, no início, era fazer uma coisa realmente com embasamento científico, baseado em um artigo, para que a gente tivesse esse respaldo. Então, a gente construiu o primeiro protocolo baseado na publicação, no artigo da Mirelle, que é essa fonoaudióloga aqui, e esse artigo está publicado, é o mestrado dela, junto com a Maria Fernanda, e ela traz esse protocolo. Então, ela fez o quê? Ela fez, a gente tinha a estimulação sublingual, um ILIB sublingual, nessa dosagem, 2 joules de vermelho, e a gente tinha 2 pontos de aplicação. Então, o vermelho intracanal e o infravermelho na mastoide. Junto com a Mirelle, a gente adicionou, junto nessa construção com ela, além desses pontos, a gente adicionou também uma aplicação de infravermelho transmeatal, ok? De 6 joules. E o outro protocolo que a gente utilizou, então, a gente usou um em alguns pacientes, outro protocolo em outros, e tiveram pacientes que a gente usou um protocolo, acompanhou, e depois fizemos um novo protocolo, né? Um outro protocolo nele, depois de um tempo. Bem, então esse segundo protocolo foi baseado na publicação do Choi de 2019, em que ele usa uma dose muito maior. Então, por que a gente escolheu esses dois? Porque a gente tem um protocolo sugerindo uma dosagem mais baixa, né? Menos energia nessa irradiação, e a gente tem um outro protocolo que sugere
uma dosagem mais alta, então ele usa o infravermelho com 120 joules transmeatal, e esse protocolo, então, foi construído junto com o Guilherme. Além dessa estimulação baseada nesse protocolo, a gente também nós definimos juntos, né, outros pontos, aqueles pontos também de ansiedade, da laser puntura, e o ILIB. E aí, nesse protocolo 2, eu fiz o ILIB de 30 minutos com o ELIB, enquanto que no da Mirelle era o ILIB sublingual. Ok? Então, basicamente, foi isso que a gente utilizou nesses nossos pacientes. Então, vamos começar aqui mostrando alguns casos, e aí, se vocês quiserem ir perguntando, Guilherme, se você quiser também discutindo os achados, né, hipóteses, vamos bater um papo. Então, vamos lá. Esse paciente, gente, é um paciente 73 anos, com uma hipofunção vestibular periférica bilateral. Já diagnosticada, antiga, um paciente com muita queixa de equilíbrio, principalmente. E além da hipofunção periférica vestibular, ele também tinha uma perda auditiva bilateral, então ele teve um comprometimento do órgão como um todo, e ele também tinha zumbido. Então, quais eram as queixas desse paciente? Perda auditiva, zumbido e desequilíbrio. Bem, então, um paciente que foi tratado com o aparelho, pela nossa fono parceira e depois por nós, então ele teve uma reabilitação auditiva boa, ele tem uso constante do aparelho, isso aconteceu um ano antes da gente entrar nessa pesquisa, mais ou menos, quando ele adaptou o aparelho. Então, ele já estava no processo, ele era bem acompanhado. Então, essa parte da reabilitação auditiva com o aparelho já estava, já tinha evoluído bem. Vamos considerar que ela já estava mais estabilizada, os resultados, né? E mesmo assim, ele permanecia com uma queixa de zumbido. Em relação ao desequilíbrio, ele iniciou uma reabilitação vestibular puramente, né, exercícios, com repetição diária, foi acompanhado durante um tempo e teve uma evolução boa, significativa com os exercícios. Mas, mesmo assim, ele permaneceu com uma queixa de desequilíbrio e, mesmo com o uso do aparelho, com uma queixa de zumbido. Ok? Só para ressaltar, a nossa pesquisa, o que eu tentei fazer enquanto pesquisa? É diferente óbvio que hoje a gente já faz, de introduzir a fotobiomodulação como mais um recurso conjunto, juntamente com exercício, juntamente com as condutas para zumbido. Então, durante essa fase nossa da pesquisa, a gente tentou tirar o máximo de viés possível, né? Então, eu não entrei com exercício junto com a fotobio. Então, isso que foi muito interessante, porque a gente conseguiu separar as coisas e ver melhor a ação quase que exclusiva, a gente não pode afirmar que é 100% exclusiva, da fotobio, ok? Então, olha que interessante esse caso. Esse paciente, então, ele chega em agosto, e a gente, então, antes de iniciar a RV, os exercícios, ele chega com esse exame. Então, eu tentei usar com os pacientes de tontura a posterografia, porque é um exame um pouco mais objetivo, né? Então, ele dá para a gente dados muito interessantes. Então, olha como é que era, eu chamei atenção aqui para alguns achados, como que era o equilíbrio desse paciente quando ele chega aqui para iniciar o tratamento. Bem, após um mês de exercício, olha o resultado, a evolução que esse paciente tem. Então, só isso aí já é um super caso, né? Isso comprova a efetividade dos exercícios, o quanto ele ajuda nessa compensação do equilíbrio. Ok, mas o equilíbrio não ficou 100%, óbvio, ele tem uma hipofunção periférica bilateral, a gente sabe da limitação, e ele permanecia com queixa. Então, em setembro, a gente encerra a reabilitação. Na verdade, a gente não encerrou. O que aconteceu de setembro a janeiro? Ele teve uma melhora boa em um mês, e aí eu quis manter o acompanhamento, óbvio, por mais um tempo, mas ele é um paciente que não adere muito ao exercício, não aderia muito. Então, ele foi fazendo um pouco, eu fui acompanhando, e aí ele foi largando, porque ele já tinha melhorado muito. E aí, quando eu começo a desenvolver a pesquisa, né, estou lá fazendo a pesquisa, eu lembrei e falei, olha, esse caso acho que vai ser bem interessante.
Então, eu chamo ele em janeiro para realizar a pesquisa, e o que, que é interessante? Então, eu repito a posturografia antes da gente iniciar. Então, vamos lá, olha aqui. Ele sai, ele acaba esse um mês de RV com esses achados aqui, ó, 92, 93 e 95. E ele retoma depois de uns meses 90, 90 e 94. Então, o que, que a gente vê? Isso aí já dá outro artigo. Que a RV, que o resultado que a gente tem com a RV, ela se mantém. Ela se manteve aí nesses 5 meses, 4 meses. Mas ele perdeu um pouquinho, concorda? Então, assim, não realizar os exercícios, e isso comprova a teoria. Na hipofunção periférica bilateral, na alta, o que, que é ideal? A gente pedir a esse paciente que mantenha uma atividade física, que faça alguns exercícios para manter aquela estimulação daquelas vias que a gente precisa manter estimuladas nesse caso. Então, o que é bacana é que a gente vê que esse paciente não perde em 4 meses o grande avanço que ele teve, mas sem fazer nada, ele perdeu um pouquinho. E aí a gente inicia o protocolo, esse paciente iniciou com o protocolo 1, que é o de baixa dose. A gente fez 12 sessões, protocolo 2 eram 10 sessões. E o que a gente vê ao final dessa aplicação, né, desse recurso terapêutico? Que esse paciente teve ganho. Ele teve um ganho no equilíbrio, na posturografia, com esse recurso. Então, sem fazer nada, gente, ele não tinha ganhado nada. Pelo contrário, ele perdeu um pouquinho. Mas na hora que ele faz a fotobio, a gente vê uma melhora na posturografia desse equilíbrio. É uma melhora pequena? Sim, concordo. Mas é uma melhora comprovada. E aí, primeira conclusão que a gente tira, a fotobio traz uma melhora, isso está mostrando aí. Então, ok. Então, isso já me faz pensar que quando eu iniciar um tratamento, se eu agrupar os dois recursos, caso ele tenha indicação para essas condutas, eu sei que ambos estarão contribuindo. Então, isso eu já chego nessa primeira conclusão. E aí, quando eu avalio, porque a gente avaliou tanto o equilíbrio quanto o zumbido. Então, vamos lá, olha os dados que a gente achou. A barrinha azul é antes de iniciarmos o protocolo, quer dizer, no primeiro dia que ele vem, a gente faz todas essas avaliações antes e iniciamos, então, as sessões de aplicação, ou 12 ou 10, e ao final a gente reavalia. Então, o que a gente vê aqui, gente? Super interessante. Ele teve melhora em todos os parâmetros avaliados. Então, além da posturografia, que a gente viu que ele melhorou, ele teve uma redução no DHI e no THI. Então, o impacto... Aí já é a percepção dele, né? Exatamente. Então, o percepção, já handicap... sai da questão objetiva, né? Objetiva, exatamente. Então, todos esses achados aqui já são achados subjetivos, que eu dependo da resposta dele. Então, o DHI e o THI, a gente vê que melhorou o impacto, reduziu o impacto dos sintomas, desequilíbrio e zumbido. Bem, isso também a gente vê, né, na escala visual analógica, tanto para a tontura, que ele diz que reduziu esse impacto, quanto no zumbido, que foi para 0. O impacto do zumbido dele... E ele já tinha usado aparelho, ele já estava em uso de aparelho, já né? usava. E durante essas 12 sessões da fotobio, o que eu falei? Eu tirei todas as outras condutas. Então, assim, o aparelho ele já usava há mais de um ano. Já usava. Teve uso. O exercício de RV ele já não estava fazendo. E aí eu falei, então agora não faça exercício. Nós vamos ver só a fotobio. Então, a gente tentou somente tirar... a fotobiomodulação isolada nesse caso, né? Exatamente. Então, os casos que eu vou apresentar aqui são casos da fotobio isolada. E o Loudness caiu bastante, né? Saiu O de 10 Loudness caiu bastante, caiu de 10 para 4. Para 4, 3, 3 4. ou 4 aqui, né? E esse questionário, que é o CIEV, que a gente avalia a ansiedade relacionada à tontura, ao equilíbrio, né? Aos sintomas vestibulares, a gente também teve uma redução
E aí, eu vou começar, né, Guilherme? A gente combinou agora, a gente está buscando um novo protocolo agora, que nós vamos iniciar, para entrar com questionário de depressão. Eu não entrei com questionário de depressão para esse Uhum. paciente, mas eu entrei com o CIEV, que é esse questionário de ansiedade, que traz um pouco também de Isso. informação sobre isso. Só E vê a contextualizando, redução só um parênteses. Vendo aqui, analisando esse caso, né, de fora, a gente vê que houve ali um resultado adicional, né, que até então ele estava em um nível, no aspecto perceptivo, né, ou seja, na própria visão do paciente, do impacto, sim, e após a entrada desse recurso, a percepção do paciente foi de melhora, e esses também. questionários ou escalas, eles ajudam, né, a gente a destrinchar melhor. Sim, eles Interessante a escala mostram. visual analógica do zumbido ter ido para zero, né? Zero. Né? O zumbido diminui Corroborando o o loudness. decréscimo do loudness, né? Que é a mensuração do volume do zumbido. Sim, Tudo corroborando, né? Os achados todos, sim. um confirmando o outro em diferentes aspectos. Muito Isso. interessante. E lembrando, essa barra azul, que é o pré-fotobio, ele já tinha feito RV, Uhum. uma melhora boa, né? E Então, já estava adaptado do mesmo ARIA, né? assim, ele chega dizendo com THI de 32, né? Quer dizer, tinha um impacto ainda esse desequilíbrio. E o zumbido é a mesma coisa. Usuário de aparelho bem adaptado, com mapeamento, com o padrão ouro que a gente faz aqui, Uhum. com orientações, porque a gente não só põe o aparelho, né? Assim, orientação de zumbido, explicação, tudo, acompanhamento que a gente faz. E mesmo assim, Potencializou o resultado dele, né? sim. Então, esse foi um caso, assim, muito bacana, né? A gente ficou muito satisfeito com esse caso. Você lembra como é que era a perda dele, Renato? Lembra, mais ou menos? Eu não pus ela aqui, né? Não Mas lembro. era neurosensorial. Sim, neurosensorial. Eu posso até. Não, não tem. O problema Era é que só se eu para mexer aqui, eu vou pegar o nome dele, aí eu não posso. não, era só para Mas a tentar perda é contextualizar neurosensorial, uma tá? Uma perda explicação que eu neurosensorial vou. bilateral, Uhum, né? Assim, corroborando aí com esse. Corroborando, não, junto com essa hipofunção periférica bilateral aí vestibular, então ele teve uhum. uma lesão da orelha interna bilateralmente. Celular, né? Uma lesão celular. Agora, olha aqui que interessante esse caso. Aí, o que que a gente fez com esse paciente? Então, barrinha laranja foi pós 12 sessões. Ok. Falamos, Sérgio, não faz mais nada, vida normal, sem exercício, sem nada, mantém o uso do aparelho normal. Ah, outro detalhe, a gente não fez nenhum ajuste adicional nos aparelhos após iniciar essa pesquisa, tá? Então, mesmo que ele viesse com uma queixa, a gente combinou isso com ele, mas ele não veio, porque ele já estava bem adaptado há muito tempo. Olha, a gente não pode mexer, entrar com exercício, entrar com atividade física diferente, não pode ajustar o aparelho, não pode mexer nem na oliva do aparelho. Nós vamos manter tudo como está e te acompanhar. E aí, o que que a gente fez? A gente reavaliou esse paciente com tudo, pós-tirografia e todos os questionários. 45 dias após terminar o protocolo de fotobio e 83 dias após terminar o protocolo de fotobio. E aí, o que que a gente vê no geral? Que essa melhora continua, isso eu achei sensacional. Mas um parêntese. Ah, Renata, 45 dias depois ele teve uma piora em alguns aspectos. Não teve piora na pósturo, ok? Mas ele teve uma piora em algumas escalas. Por quê? Qual é a nossa hipótese? Olha aqui. Ele teve um pico de ansiedade, né? Ele estava neste momento por questões pessoais, e aí a gente então consegue ver o efeito desse modulador, desse agravante, desse gatilho No nos THI sintomas que a também. gente trata. Isso, e aí a partir do momento que ele tem um pico de ansiedade, ele piora os sintomas dele, Sim. né? Mas interessante de ver que, por exemplo, a loudness do a percepção do zumbido aumenta um pouco, e aí aí o incômodo ao zumbido aumenta, ok.
a nossa hipótese aqui pelo pico do zumbido. Mas aí, com 83 dias, sem fazer nada adicional, ele volta com uma melhora importante. Se a gente comparar com laranja, né? Quer dizer, então, se ele volta e aquela ansiedade voltou praticamente Basal, né? O nível basal. estava depois da fotobio, a gente vê que o sintoma continuou com uma certa melhora. Qual é a nossa hipótese? Pensando na teoria do benefício da irradiação, né, da laser terapia, a gente sabe que a melhora, que o benefício que a gente causou com a irradiação, ela permanece, ela perdura e ela pode continuar trazendo melhoras ao Sim. paciente. Então, O que a gente isso foi poderia muito pensar interessante. desse caso? Que uma das aplicações é modular a função periférica, porque quando aquela energia com aquele comprimento de onda específico é absorvido pelo tecido nervoso, que possui uma quantidade muito grande de mitocôndria, que é um cromóforo, né? Uhum, Uma organela da célula que absorve luz, não somente a mitocôndria, mas também canais iônicos, existem alguns canais onde também absorvem isso. Uma série de efeitos bioquímicos começam a acontecer. O que eu acho que aconteceu nesse caso seu? Você modulou a função periférica através da via transmeatal, e aí existem diversos estudos em modelos animais, em humanos também, mostrando a questão, a modulação até eletrofisiológica uhum. da função periférica, né, em potenciais avocados, e até estudos com microscopia mesmo mostrando proliferação de células, mas você modulou também o sistema límbico. Não dá, o que eu tenho batido muito na tecla nos últimos tempos é o seguinte, não dá para você dissociar mais, na prática clínica, o paciente é só um sistema vestibular. Não. Ele é um sistema vestibular que interage com outros sistemas, sistema nervoso autônomo, sistema límbico, né, que vai fazer o controle emocional. Se você não cuida disso, ele vai ter a piora ou não vai ter a melhora na sua magnitude. Exatamente. A fotobiomodulação, existem já revisões sistemáticas falando sobre a fotobiomodulação na modulação do sistema límbico. E os resultados que eu tenho visto na prática, não, obviamente não para todos os pacientes, mas para a maioria, até porque nenhum tratamento funciona para todo mundo igual, isso aí é muito já do nosso conhecimento. Mas notem, isso aí é reprodutível. Isso que nós estamos mostrando é reprodutível por pares. Ou seja, o que as revisões sistemáticas, as pesquisas mostram, a gente também tem conseguido ver. E isso é muito importante quando a Na gente fala de prática. prática clínica, né? Você conseguir E, reproduzir os achados. e o que eu quero falar, Guilherme, assim, porque queria a sua opinião também, eu acho que até para informar os nossos colegas aqui. Quando a gente pega os artigos e as pesquisas, que a maioria é com zumbido, muitas vezes a gente não tem diferenças estatisticamente significativas. Mas se você olha os dados, como a gente está fazendo aqui, caso a caso, a gente vê Uhum. melhor. Então, por que, minha opinião? Porque geralmente a gente tem um N pequeno nesses casos. E também, uma outra hipótese minha, pessoal, é que muitas vezes, gente, a melhora é pequena. Pequena entre aspas. Numericamente, às vezes ela não é enorme Ela é para pequena dar essa diferença. no método de pesquisa, vamos dizer assim. Mas Isso, às vezes na percepção do paciente é muito. isso. Então, assim, gente, se você pega um artigo, vai lá olhar os resultados individualmente, porque Excelente muito da observação. conclusão eles falam isso. Olha, não deu achados estatisticamente significativos entre a diferença de com e sem fotobio, mas a maioria dos pacientes perceberam melhora, e é isso que a gente vê. Então, por isso que a minha ideia era apresentar o caso, né, o caso a caso, para a gente ver que essa melhora acontece mesmo. Né? E é por tudo isso que você falou, Guilherme. Isso, a gente está avançando muito no que a gente acha, nos protocolos que a gente vai usar, e a gente tem visto, né, a importância, e isso que você falou, da gente ampliar um pouco essa irradiação, trabalhar mais o sistema central, principalmente para o zumbido, É, né? E a gente tem visto resultados muito bons. Gente, às vezes até
nos surpreende. Eu não tinha colocado na ordem, mas eu vou lá rapidinho buscar um caso aqui que eu não estava na ordem, que me surpreendeu para falar isso. Uhum. Esse paciente é um paciente de. Não, não é esse. É de. Cadê ele? Isso. Paciente de hipofunção bilateral, também antigo, já tinha tratado comigo há muito tempo atrás, melhorou bem e voltou em 2022 com queixa de novo. Por quê? É aquele caso típico que a gente tem, né, Guilherme? Tem uma hipofunção periférica causada por uma doença, tem um desequilíbrio e aí ele desenvolve uma TPPP Muito pelo comum. desequilíbrio que ele fica. Então, ele que eu achei? Olha que interessante esse caso, só esse, vou pontuar isso. Ele vem para a fotobio, depois de fazer a segunda RV de exercício comigo, fizemos só RV com exercício, ok. Ficou o residual. Então, olha aqui, depois da RV, ele tinha este Fantástico. resultado aqui de postro, olha. E ele já tinha feito reabilitação vestibular, né? Já Duas vezes, tinha. e é um paciente, agora ele é o oposto do outro. É um paciente que faz o exercício uma, duas vezes por dia, a vida inteira. Desde que ele começou a tratar comigo, eu dei uma alta, que ele evoluiu muito na primeira. A ansiedade estava baixa, ele evoluiu demais, retomou todas as atividades dele. Aí ele falou, Renata, eu posso continuar? Eu adoro exercício. Falei, beleza. Ele continuou. Aí ele teve uma crise de ansiedade, aí ele teve uma piora, voltou em 2022. Eu, né, revi todo o tratamento, a gente fez uma terapia intensiva de exercício, ele melhorou muito e alta de novo, mas uma alta nessa condição, que já era uma melhora. Uhum. Então ele vem, eu chamo ele para pesquisa e ele é um cara que faz exercício uma, duas vezes por dia. Então isso também não mudou. Ele está É. 2 anos fazendo os exercícios, né? Não são os Foi meses. a, foi a neuromodulação que você fez com a fotobiomodulação. Isso. Aí eu entro Isso. com o laser. Ele fez o protocolo 1 dessa primeira vez, 12 sessões. E quando eu reavalio, ele muda para isso. Esse foi um caso que, quando a gente reavaliou e a gente fez apóstolo, eu assustei. Eu assustei. Aí eu fiquei mais atenta para pedir a ele para fazer, né, os testes da apóstolo. Falei, gente, peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada e tal. Quando eu acabei essa apóstolo, eu sentei com a Rafaela, que é meu braço direito aqui da nossa equipe, nesse trabalho, nessa pesquisa, e falei, olha, Rafa, a gente errou em alguma coisa. Essa melhora foi grande demais. Para Eu ser falei, verdade. eu não estou acreditando nessa melhora só com a fotobio, mas ok, vamos reavaliá-lo com o tempo. Então, olha, pré e pós-fotobio ele melhora muito, inclusive na ansiedade. Uhum. E aí, então esse foi o exame quando ele foi embora, pós-fotobio, quando ele finaliza a fotobio. 2 meses depois de finalizada a fotobio, eu não entrei com mais nada, ele manteve o exercício que ele sempre fez, então ele não variou nisso. Eu chamo ele para uma reavaliação. E aí, esse dia, gente, eu fiquei eufórica, que a gente repete apóstolo E se mantém e ele praticamente. melhorou de É, 70, é. quer dizer, ele confirma aquela melhora de 50% para 70% e ele ainda dá aquela melhorazinha que a gente vê em outros pacientes pós-fotobio, essa melhora que a gente está dizendo que ela É, o caso realmente, sentiu. esse caso eu acho que você não tinha me mostrado ainda, eu acho. Acho que não, né? Não sei. E É aí, olha, a gente bem expressivo. refaz. A ansiedade dele naquele dia estava um pouco maior, ele é um paciente extremamente ansioso, Sim. e mesmo assim o impacto do equilíbrio não aumenta, porque objetivamente a gente vê aqui que o equilíbrio dele, inclusive, tem uma melhora. Então, assim, esse caso me deixou eufórica mesmo, porque na primeira reavaliação eu falei, errei em alguma coisa, né? É A porque é gente é tão. humano, também é subjetivo a coleta. É, Mas quando ele vem 2 meses depois com o mesmo resultado, eu falei, não, isso é a foto bio e foi o, fantástico. na verdade, a fotobiomodulação, gente, é um regulador da função celular. Tá, tá. Ele gera um gatilho
né? Existe todo um processo bioquímico que envia uma sinalização para o núcleo da célula, como se fosse uma chave virando, um gatilho, para dizer, opa, deixa eu promover aqui uma série de processos que a célula já faz, importante ressaltar isso, ela gera um gatilho para a célula fazer aquilo que já está pré-programada pelo seu DNA, geneticamente. Tá? Muito importante ressaltar isso. Gera o gatilho. Nós estamos pré-programados para promover proliferação celular, nós estamos pré-programados, que vai combinar com a plasticidade neural. Existe plasticidade periférica, que até então não se falava disso, mas existe sim plasticidade periférica. Modula o neurotransmissor na fenda sináptica, o glutamato. Existem estudos mostrando isso em modelos animais. Ou seja, vai trazer aquela célula o mais próximo possível para a sua homeostase. Por isso que, qual é a melhor definição para essas questões que nós estamos estudando aí ao longo desses anos? É um potencializador de resultado. Ela te coloca numa outra possibilidade de resultado com o seu paciente. Você te coloca numa outra prateleira de resultado. Seria essa uma das melhores definições aí, a princípio, na minha Então, opinião. esses dois casos nos dizem que, então, um paciente zumbido e tontura, o outro só tontura, desequilíbrio. Que sim, nós temos, nós podemos e temos embasamento para entrar com esses recursos juntos. Então, pensa se lá atrás a gente tivesse entrado com as duas coisas juntas, a melhora que ele ia ter nesse um mês, né? Quer dizer, um mês de fotobio, 10, 12 aplicações, 2 vezes por semana, mais ou menos, que eu fiz, junto com o exercício. Então, isso, gente, dá esse embasamento, essa segurança para a gente, terapeuta, saber que a gente vai potencializar ainda mais esses resultados. Alguma pergunta, alguma questão aí? Até agora, deixa eu ver aqui no chat. Não, o pessoal acho que está só mais vendo mesmo. Ok. Tá? Mas fiquem à vontade. Se quiserem perguntar, só escrever aqui no chat que eu passo para a Renata. Alguma dúvida prática, enfim, equipamento. Então, vamos lá. Ó, eu vou mostrar mais uns aqui, mais rapidinho, mais resumido, porque eu sei que a ideia era um tempo mais curtinho. E aí eu trouxe esse exclusivamente de zumbido. Então, vamos lá. Minha opinião após uma avaliação. Onde está a causa primária desse zumbido? Lesão na via auditiva, isso é 90% dos casos, essa é a causa primária. Mas uma perda leve, um impacto de compreensão muito pequeno, um paciente com uma atividade, né, menos intensa, comunicativa, então o aparelho não era teoricamente, seria a conduta de eleição para tratar a causa, mas não era, ele não aceitava essa indicação, e sim, um impacto muito pequeno de comunicação. Então, eu falei, ótimo, o paciente chegou, então, de novo, gente, na pesquisa sem entrar com orientações adicionais, sem entrar com aconselhamento, né? Quando eu fiz a pesquisa da fotobio, eu falei, deixa eu entrar com a fotobio e a gente vê o impacto disso no zumbido. E ele topou, então ele foi um caso que a gente começou, já jogou ele na pesquisa de cara. E ele já fez o protocolo 2, que é o protocolo de dose alta, 10 sessões, e a gente vê a melhora. Então, de novo, nós tratamos a causa. É cura da perda auditiva? Não. Mas a gente manejou esse metabolismo, né? Os agravantes, os moduladores, a gente trabalhou isso. E com isso a gente viu melhora real, né? Do tamanho dessa loudness do zumbido e do impacto dele na vida do paciente. Então, a gente vê, isso é a maioria dos nossos casos de zumbido, tá? Mas, então, só para ilustrar isso que eu acabei de falar, a maioria dos casos de zumbido tem melhora, mas calma, não é mágica, não vamos sair oferecendo isso. Por quê? Então, eu vou aqui, ó, nesses 2 casos que eu separei de zumbido. Esses 2 pacientes já são daqueles, né, Guilherme, que a gente já tem, que ligam para cá e falam, eu vi que vocês fazem laser, eu já pesquisei na internet, eu quero laser para zumbido, ou para tontura. Isso já tem acontecido, gente, e a gente tem que ter muito cuidado. Então, esses 2 casos que eu quero mostrar para vocês. Esse paciente, um zumbido,
com um entalhe levíssimo em 3K, 30 dB que ele tinha em 3K. Olha o tamanho do impacto para aquele zumbido pequeno, uma perda mínima. Ele morava no interior. Eu cheguei a fazer a TRT com ele, vamos dizer assim, a terapia de zumbido, orientação, aconselhamento, enriquecimento sonoro, manejo de agravantes. Tentamos isso e ele não via melhora, ele não tinha melhora, mas o paciente muito ansioso também, isso piorava muito. E aí eu falei, olha, eu gostaria de entrar com você na pesquisa, mas você teria que vir aqui. E ele se propôs, ele veio numas férias, então ele foi um protocolo 2, que é o da alta dose, reduzido, porque ele só pôde fazer 5 sessões, e a gente fez 5 sessões diárias. Então, ele foi diferente um pouco do protocolo nosso tradicional. Então, olha, com 5 sessões diárias que poder pode, a gente tem embasamento para fazer, mas eu prefiro espaçar até para que aquela irradiação tenha o seu tempo, né, de atuação. Exato. Os efeitos Mas, eles podem durar até 2 dias depois. isso, então O eu gosto espaçamento de ele dar realmente é pelo importante. menos essas 48 horas de intervalo. Mas esse foi um caso atípico que eu falei, ó, expliquei tudo, ele topou. O que a gente vê? Que é isso que eu quero chamar a atenção. Ele teve uma melhora no impacto do zumbi, mas a expectativa era tão grande de que ia ser uma cura, de que ia ser uma coisa maravilhosa, que ele fala, mas esse zumbi está maior. Mas esse zumbi está me incomodando. Mas existiu uma melhora. Né? Na hora que eu vejo, Renata, particularmente, a escala visual analógica, eu acho ela mais subjetiva do que o THI, porque o THI te dá opções. Isso está te incomodando? Isso está te Ele incomodando? detalha Então, os tópicos, né? ele detalha. Então, com isso, fica mais direcionado. E a gente vê que teve uma melhora. Quando você direcionou as perguntas, o impacto está menor. Mas a minha hipótese para esse caso é que essa ansiedade, essa expectativa, essa aposta do paciente, ele acha que vai ser uma cura, isso não acontece, e aí isso traz ansiedade maior, muitas vezes. E aí isso também a gente vê nesse outro caso, aqui é um caso bem diferente, um paciente com audiometria de alta frequência dentro da normalidade, mas não é dentro da normalidade batendo em 25. Limiares, assim, de 10 ou 15 no máximo para cima, uma audição sem, na audiometria, sem achados relevantes, mas não fizemos emissão, enfim. Mas este caso em especial é um paciente psiquiátrico, né? É um paciente que tem uma depressão e uma ansiedade de alto grau, com diagnóstico fechado, altas doses de medicamentos, e ele me ligou dessa forma, eu quero laser e tal. E aí foi um paciente que eu conversei muito, orientei muito, e eu trouxe ele para o laser pela minha curiosidade mesmo, de saber se a gente ia conseguir manejar um pouco dessa ansiedade dele em relação ao zumbido. A gente usou o protocolo 2 com transcraniana na testa, a gente não usou o cluster, não modulamos, né, temporal. Seria um paciente que, teoricamente, eu traria de novo para esse protocolo 3, mas eu não vou fazer isso. Utilizar o Então, protocolo novo que a gente está estudando, né? isso, mas neste momento a gente decidiu não trazê-lo por ser um paciente psiquiátrico, ele tem uma ansiedade, uma expectativa muito grande. Então, eu quis mostrar esse caso em que não houve melhora, que houve piora, né? Se a gente vê, teve uma piora pós-fotobio. Qual é a minha hipótese? Essa é a expectativa de Sim. cura, de melhora. Ele não queria fazer mais absolutamente nada. Então, por exemplo, ele foi num médico especialista em zumbido excelente, um otoneurologista que a gente tem aqui em BH, e ela fez recomendações de condutas, ele não seguiu nenhuma. Eu não vou ao psiquiatra, eu não vou tomar esse remédio que ela mandou, eu não vou fazer esse controle, esse manejo que ela mandou. Então, assim, ele não quis fazer nada, ele só queria o laser. Então, a gente fez até, né, assim, primeiro por uma curiosidade científica minha, e também por essa insistência, e para mostrar para ele, olha, isso não é cura, você vai
precisar entrar com as outras condutas, né, que neste momento estão mais indicadas para o seu caso. Então, é bem interessante, gente, a gente ver isso, né, a gente entender esses casos. E só fechando dentro desse tema, eu também quero dizer a vocês que quando eu comecei com a pesquisa de laser, e eu cheguei a falar isso para o Guilherme numa das primeiras conversas e reuniões que a gente teve, falei, nossa, isso vai me ajudar, inclusive como placebo. Eu pensei isso lá atrás. Por quê? Quando o paciente vem para o zumbido e a gente diz, a causa é essa, tem que tratar isso, tem que manejar isso, tem que fazer isso, ele fala, tanto de coisa, eu queria uma coisa mágica, que você aperta e acaba o zumbido. E aí eu levantei essa hipótese. Poxa, se eu fizer uma irradiação de uma coisa no ouvido do paciente, ele vai falar, nossa, tem um recurso que é no meu ouvido, e vai lá e vai desligar esse zumbido. Então, eu levantei uma das minhas hipóteses para a minha pesquisa, de que ele seria um placebo interessante também. E eu vou dizer para vocês minha opinião hoje, após esse tempo de pesquisa. Eu não acredito no placebo, no zumbido, na fotobio como placebo. Primeiro, que ela não é, realmente, ela não é um placebo. E segundo, porque eu vejo o oposto. Em casos em que aquele paciente acha que é uma cura, que é uma varinha mágica, o que eu tenho é piora, porque ele criou uma expectativa muito E é a grande e expectativa, não é né? a cura. Foi a questão dele mesmo, que talvez para qualquer tratamento fosse agir dessa forma, né? Sim. Então, hoje, gente, eu estou dando, né, assim, a minha experiência, a minha opinião profissional. Podem, podem ficar mais seguros disso, né? A fotobio não é um placebo, pelo contrário, por isso que ele tem que ser bem indicado. É. Porque se você entra em casos assim, em que o paciente vai dizer de uma piora, você está piorando o caso, né? Você não está colaborando com aquele indivíduo, tá? E aí, alguma colocação aí? Eu tenho. É aquilo que eu sempre digo, como para qualquer outro tratamento, obviamente tudo que é novidade, né, acaba despertando a curiosidade de você entender se todo mundo melhora, etc. Mas parem para pensar. Para outros tratamentos da nossa área, né? É muito bem compreendido que alguns pacientes melhoram e outros não. A questão é qual é a proporção, né, dos que melhoram, dos que não melhoram. Eu posso dizer a vocês que estudando zumbido, estudando muitos artigos, eu acho que eu li mais de 30 artigos, li estudando, né? Não leitura dinâmica de resumo, não. Li estudando mais de 30 artigos de zumbido. A maioria é positivo, estudos controlados e não controlados, tá? Mas sempre com uma parcela de pacientes que não respondem. Porém, aqueles que respondem são os suficientes para dizer, vamos oferecer ao nosso paciente. O paciente tem o direito de ter essa opção. Porém, acabei de atender agora, minha última paciente era um caso de um zumbido crônico à direita. Vamos começar agora o processo de investigação. Veja, vamos começar o processo de investigação em equipe com fisioterapia, com otorrino, tá? Porque há uma suspeita de zumbido somatosensorial, etc. Vejam, eu expliquei a possibilidade, né, que a dependendo do que a gente encontre, a gente poderia ter essa possibilidade, mas primeiro a investigação. Então, primeiro a ciência base, depois o recurso. Agora, é um baita recurso. Entendendo que alguns pacientes não vão responder, o que já acontece com qualquer outro tratamento. Mas é a possibilidade de você colocar o seu resultado em outro patamar. O que eu vejo que aconteceu comigo nos últimos anos é que o meu patamar de resultado mudou. E o que é interessante, que eu vou sempre bater nessa tecla, isso é reprodutível. Ou seja, é uma observação da Renata, é uma observação da Andréa Eckmeier, é uma observação do Tiago Silva, né? Pessoas de diferentes estados, diferentes realidades, observando as mesmas coisas e embasamento
eletrofisiológico dos efeitos, o embasamento físico, né, com evidências físicas de penetração do estímulo na área que nós desejamos, etc. Tudo isso já nos dá uma certa tranquilidade e a segurança também para trabalhar. Tem uma primeira pergunta aqui, Renata, antes de você apresentar, eu acho que deve ser o último caso, talvez, né? Esse da migrânia. A Ah, Laís, ela perguntou se o investimento é alto. Importantíssima pergunta. Eu vou dar a minha opinião, a Renata dá a dela uhum. também. Eu acho que o custo-benefício é excelente, porque é um investimento muito inferior a equipamentos para exames, por exemplo, né? Se a gente parar para pensar, a depender do seu serviço, da sua realidade clínica, o paciente ele sempre vai em busca de um tratamento, ele não vai em busca de exames. Os exames eles podem ser necessários para chegar ao diagnóstico e, por sua vez, chegar ao tratamento. Mas o que o paciente procura é um tratamento. Ele procura a solução do problema dele. Então, pesando aí prós e contras e custo-benefício, é um investimento infinitamente mais baixo do que equipamentos de exame. O equipamento mais baixo de exame que nós temos hoje aí é o vídeo Frenzel, tá? O vídeo Frenzel, ele tá o que é comercializado no Brasil, ele tá por volta aí de uns 7.000. Um aparelho de laser simples está mais barato que isso. Tá. Um simples, que foi os primeiros que a Renata mostrou, que são Isso. os em formato de caneta. Eu tenho Então, aqui. a Laís perguntou, eu acho Eu assim, tenho Laís, aqui, eu tenho aqui. Aqui. isso, esse da DMC, Tá? se Esse você aqui escolher custa começar, né, menos do Guilherme? que um vídeo Frenzel. Eu acho que ele Obviamente, está o quê? você Uns 3, 4? deve estar por aí, 4, 5, É. menos que o vídeo Frenzel. A grande questão é que você, com o tempo, uma coisa que o Sávio sempre falou para mim, isso, sabe que é um estudioso de muitos anos dessa área, ele falou, você com a experiência, você mesmo vai sentir a necessidade de crescer e Uhum. investir em outras máquinas, que ainda assim são de custo menor do que a maioria dos equipamentos de exames. Tá? Uma máquina excelente que nós temos, que foi a que a Renata mostrou, creio que esteja por volta de R$ 10.000, 10 a 12 mil reais. Isso, 10, 12. E aí você Tá? teria o cluster e o pontual, Exato. Né? né? Ou Aí você seja, faz o ILIB, você faz a exato. transcraniana. E isso com a sua com a amplitude de resultados que você pode alcançar, isso facilmente acaba sendo devolvido para você. Só para vocês terem uma ideia, só para encerrar, para a Renata voltar ali. Eu tenho hoje pacientes que vêm semanalmente, eu contei isso ontem na minha aula do CAP aqui, para fazer fotomiodulação transcraniana, pacientes idosos, para fins cognitivos. Começaram para fins de equilíbrio, e o benefício foi tão grande da parte transcraniana que a família optou por mantê-la semanalmente comigo para estimulação cognitiva e neuromodulação transcraniana. Ou seja, a gente abre um leque de trabalho e de resultados, né? Em todos os sentidos que eu falo resultados, é muito, muito interessante. Vamos lá, Renata. Bem, o que que eu queria frisar aqui? Duas coisas. Primeiro, que nós temos fonoaudiólogos, sim, nós temos resoluções legais para atuar com este recurso. Bom, não podem dizer isso para outros profissionais, se questionar. Mas, uma coisa que eu acho extremamente importante, e a Vanessa Mufron, que eu esqueci de citar, ela é uma outra super estudiosa da fotobio, não é da nossa área, mas da MO, mas excelente, tem muito conhecimento, ela fala muito, a gente não pode esquecer. Nós somos fonoaudiólogos tratando o paciente com vários recursos. Então, não é o laser à frente de tudo, não. É avaliar o que o Guilherme falou, a investigação, avaliar nosso paciente e dizer qual é o objetivo fonoaudiológico que eu tenho com este paciente. E, a partir daí, eu vou escolher os recursos, as condutas terapêuticas, e o laser pode entrar, né? Mas lembrando disso,
ok? E aí, assim, o nosso tempo está reduzido, então eu só quero mostrar rápido alguns casos. Mas olha, o caso de migrânia com uma ansiedade importante, já tinha 2 meses de RV, né? E a paciente melhorou um pouco, com exercício, com manejo de moduladores e tudo, e aí a gente faz a fotobio e temos uma melhora. Olha isso, depois de 77 dias que terminamos o protocolo. Ela acaba a fotobio Qual dizendo de foi o muita protocolo? melhora, o 2, de alta Dois. dose. Aham. Ela termina a fotobio, a gente até me surpreendeu os resultados com o DHI, porque ela dizia de uma melhora muito melhor do que ela apresentou no DHI. Ok, mas ela melhor, retomou as atividades. E ela voltou hoje para esses 77 dias, foi hoje, ela que eu incluí aqui, porque eu achei muito legal. Olha a melhora dela. E ela fala, E o nossa, isso CIEV foi normalizou. maravilhoso. O CIEV, pessoal, só para vocês entenderem, o CIEV acima de 16 pontos, ele sugere um mau prognóstico, tá? O CIEV acima de 16. Vejam que o CIEV saiu de quase 30, que era um nível altíssimo, de mau prognóstico mesmo, para um CIEV normal. Grau 10 ali, deve ser uma pontuação 10 ali, né? Ou Essa próxima paciente disso. veio hoje, ela é outra, assim, a Fantástico cara esse dela, ela resultado, chegou, né? eu falei, nossa, mas você tá até mais bonita, assim, ela tava, sabe, Uhum. mesmo vivendo um momento de grande problema na vida, né? Ela é uma paciente com uma ansiedade importante e ela manteve a melhora. Este é um caso de paciente com Meniere, com tontura zumbido, hipofunção à esquerda, tanto auditiva quanto vestibular, só que é um paciente depressivo desde jovem. A esposa dele me fala, eu já casei com o Pedro e ele era depressivo. Esse paciente foi uma coisa, assim, porque ele teve uma melhora no quadro comportamental dele, Caramba, Renato. foi muito importante, Que né? resultados interessantes, hein? Foi A muito, maioria, além da alguns aqui melhora do nem conhecia. equilíbrio e da tontura, ele teve a mulher dele falou assim, né? Eu estou impressionada. Esse paciente agora eu vou trazê-lo para o nosso protocolo 3, Guilherme, que a gente vai focar Sim. mais nessa Aham. parte de Sim, sim. neuromodulação. Eu acho que ele Aham. vai ter um resultado muito O bacana. DHI melhorou muito. Pode só voltar. Ah, sim. O Durou DHI muito, melhorou muito. CIEV, O olha CIEV isso. saiu de mais de 16, que é o mau prognóstico, para um de excelente prognóstico, a pontuação O mínima. zumbido zerou o impacto. Zumbido zerou. E o Fantástico o resultado. comportamental. A mulher falou assim: ele está com outra cara, ele está mais alegre. Aí eu, né, fiz questão de investigar ainda mais. Ela falou: não, é isso mesmo, Renata. Eu já casei com uma pessoa depressiva, ele sempre foi isso. Então, ele teve uma melhora muito significativa também, tá? Essa é uma paciente que teve uma surdez súbita, com hiperacusia, com zumbido, com tontura e com uma questão também psicoemocional de altíssimo grau, de altíssimo impacto. E também com o protocolo 2, uma paciente que teve melhora, olha, no DHI e no THI, uma melhora considerável. O EAV, Esse de também. tontura e zumbido, ela não diz de melhora, quer dizer, não melhorou nada. Mas os outros dados mostram uma loudness do zumbido que caiu muito Sim. e uma escala para hiperacusia e para compreensão auditiva, né? Assim, não é que a perda auditiva melhorou, mas o impacto da perda auditiva na vida dele. Até isso ela disse que melhorou, o impacto de ouvir menos, né? E o impacto da hiperacusia. E, de novo, uma paciente com uma questão psicoemocional muito impactante. Então, eu acredito que teve manejo disso também. Como é que eu não... Esqueci como é que eu saio aqui, gente. Como é que eu tiro isso aqui? Esse eu acho que você já mostrou. Foi o caso de piora. Isso, aí foram esses casos, os outros do zumbido, né? Bem, gente, era isso. Mensagem final. Já falei 10 vezes. Não é cura, não é magia, mas é cientificamente comprovado o resultado da irradiação nas células, como disse o Guilherme, né? Do corpo
todo, da neuromodulação sistêmica, vascular, pontual, musculatura, enfim. Não é mágica, não é cura, não vendam dessa maneira, né? Isso me deixa, ao longo dos meus muitos anos de fono, assim, a gente vê muita coisa, então, né, não façam isso, mas confiem nesse recurso, estudem, comecem a usar, que ele realmente, é o que o Guilherme falou, ele muda o patamar, né, do nosso tratamento. Perfeito, Renata. Já vou responder tem algumas perguntas aqui. Se você puder só tirar a sua tela, só deixar de compartilhar, porque aparece todo mundo aqui agora na galeria. Ótimo, maravilha. Renata, eu fiquei impactado com alguns casos seus que eu não tinha visto ainda. Eu acho que a troca de conhecimento ela sempre é muito importante, né? A gente sempre aprende com o outro. A Muito. gente aprende com o paciente e aprende com os profissionais que atendem os pacientes, né? E você acabou de me impactar com alguns dados E nós que vamos reforçam, publicar né, o esses que a gente tem casos, visto, né, né? Guilherme? A gente está Importante isso. finalizando aí, porque eu acho importante, né, colocar a metodologia, começar, colocar os resultados. Eu acho que a gente precisa de mais trabalhos mesmo. Sim, sim. Inclusive, falando em trabalho, nós teremos, não sei se ele está aqui, mas nós teremos na semana que vem o Thales. O Thales é um fonoaudiólogo que acabou de concluir, acho que ele já, acho não, ele já defendeu sua tese de mestrado, onde ele pesquisou a fotobiomodulação em pacientes com tontura e zumbido. Um estudo muito bom, com um grupo placebo, né, com um grupo controle, um grupo ativo, etc. E observou resultados que vocês vão ver na semana que vem. Tá? Então, estão convidados, que ele vai apresentar a tese dele aqui para a gente. Ok, só respondendo uma pergunta aqui, sim, teremos curso do Guilherme ano que vem, né, Guilherme? Teremos, sim, Fala sim, aí. isso que eu ia responder. Teremos uma formação em fotobiomodulação para alterações vestibulares e zumbido, com critério, com embasamento, com seriedade, da forma como a gente gosta de fazer, da forma como a gente tem construído aí a nossa vida profissional. E, enfim, em janeiro do ano que vem a gente vai divulgar todas as informações, mas vai ser uma formação, porque não dá para ser um curso de fim de semana, não dá. Não dá. Vai ser uma formação, com acompanhamento diário no grupo de mentoria, aulas mensais. Mensais não, mas vamos ter 3 aulas por mês, enfim, e a possibilidade de fazer prática para quem quiser vir até o Rio fazer prática, que será no segundo semestre, enfim. Tudo vai ser divulgado aí para vocês no ano que vem e teremos sim essa formação, tá? Eu acho que o paciente merece, vocês merecem, porque isso vai impactar a carreira. Vai. Impactou a minha, né? Como eu falei, me trouxe novas perspectivas, né? Em Uhum. certas questões que eu ficava um pouco mais limitado. E eu espero que impacte também a vida de vocês, e é isso que nós esperamos. Renata, sua generosidade aqui foi gigantesca. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só E isso, só pessoal. agradecimento. Contem, comigo, com o Guilherme, com todo né, esses profissionais. A gente está trocando mesmo, né, Guilherme? Você falou, com toda a humildade, com toda a generosidade, a gente está aprendendo, né? O nosso objetivo é maior, é crescer nisso, e eu acho que o ano que vem nós realmente vamos ter um boom nisso, aí, né? Nesse conhecimento. A gente tem trabalhado todo mundo muito por isso, né? É, Então é a isso, conta pra gente gente aí. vai publicar agora um artigo, né, Renata, Uhum. de paciente com migrânia, tá? Que o depoimento dela está lá no meu Instagram, inclusive. Esse caso dela, Então tá. ele já está escrito praticamente, ele vai ser publicado, acho que no início do ano que vem já vai estar publicado. E o relato da paciente está lá no meu Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, a paciente com migrânia, a gente conseguiu
trazer uma nova perspectiva para a vida dela, né? Porque só o paciente sabe. Quando o paciente responde bem, só ele sabe o que isso trouxe para ele. Nós não conseguimos mensurar, né? Uhum. O que é, por exemplo, você ouvir um paciente chorando na sua frente, dizendo que vai rezar por você todos os dias, coisas desse É, tipo, né? é, Que não é pela fotobiomodulação, é pelo contexto todo de trabalho, com esse recurso exatamente. como um efeito potencializador, Exatamente. né? Que muitas vezes é o que marca a diferença entre o sucesso e um sucesso parcial e um sucesso total, ou um sucesso mínimo e um sucesso maior, né? Ou seja, é um potencializador, de fato. Exatamente. Bom, é Pessoal, foi um isso. prazer. Obrigada pelo convite, Guilherme. E sigamos juntos aí, né? Estamos a partir de agora, vocês vão ver aí, a partir do ano que vem, imagino eu, já mais publicações, né? Temos a publicação da Mirelle, Zumbido, temos a publicação da Karina, lá do Sul, Zumbido, temos a publicação do Thales, que é a tese, eu creio que vai virar um artigo, né? Vocês vão ver aqui na semana que vem, Zumbido e Tontura. Tem um trabalho meu e do Tiago, que foi apresentado no Congresso em 2019, que vai virar um artigo também. Enfim, Sim, embasamento está sendo construído a passos largos. isso Muito mesmo. obrigado, Renata. Obrigado pela sua Nada, um disponibilidade. Obrigado beijo. por você estava Boa aqui. noite. E avisem as pessoas que esta gravação vai para o meu canal do YouTube, tá? Tá. Então, a Renata muito generosamente aí consentiu que essa gravação fosse para lá, e vai para o meu canal do YouTube. Assim que estiver lá, eu vou passar para vocês, tá bom? Para vocês divulgarem para as outras pessoas, etc. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado, Renata. Ok. Obrigado a todos. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.